Hoje eu vou falar um pouco sobre a polêmica metáfora do último Messias e a esterilidade da raça humana. Em seu ensaio intitulado O Último Messias, de 1933, Peter Zapf estabelece um dos diagnósticos mais implacáveis da condição humana. A consciência, segundo ele, não é uma coroa de glória, mas um erro biológico trágico. Como assim? Ao traçar um paralelo entre a evolução do alce irlandês e a do Homo sapiens, Zapf sugere que, assim como o cervídeo sucumbiu ao peso de seus próprios chifres em um ambiente em mutação, o ser humano é esmagado constantemente pelo peso de uma consciência que exige sentido em um cosmos que não possui. Vamos então ao enredo do último Messias. O ensaio não é uma narrativa ficcional, mas uma exposição filosófica que desenrola toda uma tragédia em atos bem distintos. O enredo, então, do texto segue uma progressão muito lógica. Primeiro, a origem do conflito, quando Zapf descreve o surgimento da humanidade como uma mutação onde o intelecto superou as necessidades biológicas. O homem torna-se aí um mero espectador da própria existência, sentindo um horror paralisante ao perceber a vastidão do universo. Depois, ele aborda os mecanismos de defesa. Como assim mecanismos de defesa? Para evitar o colapso, a humanidade desenvolveu sistemas para restringir o conteúdo da consciência, ou seja, isolamento, ancoragem, distração e sublimação. O enredo aponta que essas são mentiras úteis para manter a sanidade coletiva. E o derradeiro vem na aparição do Messias, o ponto clímax do texto, que é o surgimento desse último Messias. É um ser que, tendo penetrado todas as ilusões, finalmente enxerga a realidade sem os filtros de defesa. Ele contempla o horror absoluto da existência e entende que a única resposta lógica para o sofrimento é o fim da vida. Bom, a conclusão da obra é basicamente a seguinte: o Messias não salva a humanidade pela promessa de uma vida após a morte, mas pela proposta de salvação, entre aspas, através da extinção voluntária. Ele conclama os homens a cessarem a procriação, permitindo que a consciência, esse erro biológico, segundo o autor, morra junto com a espécie. Pesado, né? Essa percepção de que a autoconsciência é a fonte primordial do sofrimento humano ecoa em investigações de Blaise Pascal, bem antigas, sobre a finitude, né? A finitude aí que ele abordou no século XVII, XVIII, e as de Sigmund Freud, sobre o custo da civilização já no início do século XX. Blaise Pascal identificou que a nossa incapacidade de permanecer em repouso diante da própria existência nasce de uma desproporção trágica. Somos pequenos diante da imensidão do universo, mas também somos grandes o suficiente para compreender essa pequenez. Seu conceito de diversement, de extração, é a base do que Zapf chamaria, séculos depois, de mecanismo de defesa. Pascal argumentava que os homens buscam ocupações frenéticas apenas para fugir do pânico existencial, que surge aí quando se está sozinho com o pensamento. Em outras palavras, tanto Pascal quanto Zapf, para os dois a atividade humana é um anestésico. Já Sigmund Freud, final do século XIX, começo do século XX, em seu Mal-Estar da Civilização, descreve o custo energético dessa consciência refinada. Para Freud, gente, a cultura exige uma renúncia pulsional constante. O superego, então, funciona como um chicote interno que mantém o indivíduo em repressão. A correlação com a obra de Zapf é evidente. Ambos veem a psique humana como um corpo e um campo de batalha. Onde Zapf propõe ancoragens, os mitos, as normas, Freud descreve a civilização como uma estrutura necessária para conter o caos instintivo. Para ambos, a normalidade não é saúde plena, mas uma estrutura defensiva construída para evitar a desintegração diante da percepção da falha sem sentido, da falha de sentido. E aí
também nos aparece o último Messias como símbolo da verdade. Como assim, professor? O último Messias de Zapf surge como um indivíduo que rompe com esses mecanismos. Enquanto Pascal lá atrás buscava a solução da transcendência, apostando abertamente na fé, e Freud apostando na análise da sublimação, Zapf é mais radical. Ele sugere que a verdade, a consciência plena da nossa insignificância, é insuportável. Ao pregar a infertilidade, esse Messias assume um papel de cirurgião que, ao diagnosticar uma condição incurável, sugere o extermínio do paciente. O trágico é que, ao reconhecer a verdade, esse Messias torna-se um alienígena, alguém que não pode mais participar da grande mentira coletiva necessária para a sobrevivência social. Em última análise, Zapf, Pascal e Freud convergem em um ponto desolador. A consciência nos separa da natureza, nos lança ao exílio e nos condena a uma busca incessante por sentidos que nós mesmos inventamos. É muito pesado isso. O convite de Zapf para a cessação é o grito final de uma racionalidade que, ao atingir o limite da sua compreensão total, entende que o silêncio, esse sim, seria a única forma autêntica de paz. Pergunto eu agora, não estaria hoje o nosso mundo caminhando rumo a uma consciência excessiva que nos força a uma lógica séptica e que levará ao nosso próprio extermínio? Não me respondam ainda. Antes de qualquer resposta, um pequeno adendo. O que Martin Heidegger, 1889 e 1976, diria sobre todo esse embate? Vamos lá. Em contrapartida ao pessimismo radical de Zapf, a filosofia de Heidegger, que eu recomendo que leiam, especialmente em O Ser e o Tempo, que é uma obra atemporal dele, oferece uma releitura transformadora da finitude humana. Se não, vejamos, olha só. Para Zapf, como eu já disse, a consciência da morte é um fardo insuportável, um erro biológico que nos impele a buscar mecanismos de defesa e distração. Já para Heidegger, pessoal, contudo, a consciência da morte não é um defeito, mas a própria condição de possibilidade para uma existência autêntica. Heidegger nos apresenta o conceito de ser para a morte, Sein zum Tod, argumentando que o ser humano, ou Dasein, só se torna a si mesmo verdadeiramente quando assume a sua própria finitude. Enquanto Zapf sugere que a percepção do fim nos isola e nos paralisa, Heidegger a descreve como uma força integradora. A morte não é um evento externo ou uma distração a ser evitada, mas a possibilidade suprema que confere unidade e significado a todo o projeto de vida humana. Sob essa ótica, a morte então deixa de ser um erro, como Zapf falava, ou uma catástrofe biológica, e passa a ser compreendida como um complemento. Ao antecipar sua própria finitude, o indivíduo abandona a decadência da vida cotidiana, aquela distração descrita por Pascal há tantos séculos, e alcança uma reintegração ao seu próprio ser. Assim, gente, o valor da vida não reside na sua duração ou em promessas de transcendência, mas na coragem de assumir que somos seres limitados e delimitados e finitos. O completamento que a morte oferece é a moldura que permite que a existência ganhe contornos aí bem definidos, transformando a angústia da finitude na mais alta forma de autenticidade pessoal. Fica aí a reflexão.